E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Quando atingirmos a meta de 1000 inscritos, vamos sortear uma camisa oficial do Timão. Com uma arrancada avassaladora logo após a notícia do acerto de Yuri Alberto com o Corinthians, é impossível não sentir a reviravolta no ar, e o clima se torna eletrizante como uma final nos acréscimos. O atacante, que já ostenta estatísticas de artilheiro feroz em 2025, assume protagonismo e inflama os corações da fiel torcida, que agora respira com fôlego ofensivo renovado. Em 2025, o Timão apresenta um elenco sólido, avaliado em cerca de 118,95 milhões de euros, com média de idade de 26,7 anos, 10 atletas estrangeiros e 6 convocados para seleções, sob o comando do técnico Ramon Dias. O carro-chefe ofensivo da equipe, Yuri Alberto, valor de mercado estimado em 22 milhões de euros, soma números impressionantes: 13 gols no ano, artilharia do Paulistão, atuações decisivas e ainda recordes, como o maior artilheiro da Arena e do século XXI pelo Corinthians. O desfecho da negociação, surpreendente e estratégica, sacudiu toda a estrutura do clube. A rejeição do zagueiro Robert Renan e do volante do Queiroz, moeda de troca para liberar Yuri, mostra ousadia e planejamento. O mais impressionante é que o clube rompeu o jejum de títulos ao conquistar o Paulistão em abril, com golaço de Yuri e defesa de pênalti do goleiro Hugo Souza, e já acumula comandos vitoriosos sob a liderança de jogadores feitos para a decisão. Agora, ao mirar o próximo desafio, a postura do Corinthians sofre ajuste tático. O centroavante, com um faro de gol aguçado e presença de área imponente, conduzirá o sistema ofensivo. Com ele à frente, o meio-campo ganha envergadura, sabendo que uma bola longa poderá se transformar em tremor na defesa adversária. O time, embalado por Thales Magno, Cavalo Negão e Mateuzinho, tem potencial explosivo, mas requer coordenação afinada para evitar contra-ataques perigosos. Nas duas competições que se avizinham, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, a sombra de Yuri Alberto dará um tom de sobressalto aos rivais. A pressão na marcação adversária será dupla. Se concentrarem nele, dão liberdade a Romero, Carrillo e os pontas. Se derem atenção ao entorno, o camisa 9 pode decidir com um toque clínico. Em termos de narrativa, o com a camisa número 9 em campo acende a torcida, que passa a acreditar em virada, vitória ou empate salvador no apagar das luzes. Além disso, a confiança da comissão técnica está em alta. A aposta em Ramon Dias se consolida, enquanto o clube estabiliza financeiramente, apresentou saldo positivo de 16,18 milhões de euros e reforça a segurança institucional, principalmente após turbulências no comando, com o afastamento do presidente Augusto Melo por suspeitas que abalaram o ambiente. Mesmo com essa atmosfera positiva, o próximo confronto promete tensão máxima. Sem títulos importantes desde março, exceto o Paulista, o Corinthians encara jogos decisivos que podem redefinir a temporada. O adversário, ainda a ser conhecido, já enxerga no Timão um time encorpado e eficiente. A liderança emocional de Yuri, que já foi convocado e estreou pela seleção em 2023, e tem sangue nos olhos de craque, traz uma imprevisibilidade que tensiona marcações adversárias. No calendário apertado, cada partida é uma batalha campal. O Corinthians vai encarar o Brasileirão com força total, onde ocupa a posição intermediária e ainda almeja voos altos. Afinal, a meta de volta por cima após jejum implica ambição sem freios. Yuri, inspirado, é a peça que faltava, articula a pressão, desafia zagueiros e inflama arquibancadas. O repertório do atacante é imenso: gols de cabeça, infiltrações, finalizações precisas e presença física. São armas que o Corinthians precisava para vencer partidas difíceis, dentro e fora de casa. Com ele em campo, o time terá uma referência constante, basta olhar para o topo da área para encontrá-lo. Neste momento, a torcida respira com expectativa acelerada. Há a certeza de que o Timão se torna mais letal, mais confiável, mais protagonista. A cada toque de Yuri na bola, a adrenalina sobe, e a expectativa de gols em sequência ganha vida. O estádio treme com o eco de seu nome, e cada escanteio, cada cruzamento, pode evocar gritos de gol. Os adversários tremem,
antecipam linhas de impedimento, se encurvam à sua sombra. No vestiário e nos corredores da Neoquímica Arena, sabe-se que a moral mudou, não se trata apenas de um atacante, mas de um símbolo de retomada. Yuri representa os gols que faltavam para coroar uma jornada promissora. A narrativa renasce, do título estadual ao ímpeto de Libertadores, interrompido, mas retocado pelo sonho reencontrado. Agora, o próximo confronto é a chance de consolidar um novo capítulo. O esqueleto tático se encaixa, Yuri vira referência ofensiva, o meio se conecta, a defesa respira mais confiante. O ambiente segue cálido, a torcida crônica aplaude, e a imprensa, mesmo crítica, percebe que o timão evolui. Poderá vir tropeço? Sim. Mas a sensação de que este Corinthians jogará com alma, com ataque vertical e sede de vitória, faz o coração corintiano pulsar mais forte. Posicionamento, entrega, estratégia, o Corinthians está pronto para fazer do próximo jogo um rito de afirmação. Yuri Alberto é a peça-chave, a capa da revista, o batuque duradouro. A espera por gols decisivos acabou, e as arquibancadas já encaram o amanhecer de um novo ciclo. Prepare-se, a prévia do que vem aí é eletrizante, e o timão mostra que tem gol nos pés e força no peito. O silêncio que antecede o apito inicial parece ainda mais pesado agora. Após a saída inesperada de Yuri Alberto do Corinthians, a atmosfera dentro e fora da Neoquímica Arena mudou drasticamente. O que era uma euforia em torno do camisa 9 transformou-se em uma mistura de incredulidade, frustração e preocupação. A notícia caiu como uma bomba no Parque São Jorge, surpreendendo até mesmo os bastidores mais experientes. O jogador, símbolo de esperança para o restante da temporada, se despediu de forma repentina, e a fiel torcida ainda tenta entender os motivos que levaram a essa decisão. Em campo, a ausência de Yuri será sentida de forma imediata. Ele não era apenas o artilheiro da equipe, era o pilar central do sistema ofensivo montado por Ramon Dias. Com uma movimentação inteligente, finalizações precisas e um faro de gol raro no futebol brasileiro, Yuri tinha o respeito dos adversários e o carinho dos companheiros. A sua ausência abre uma lacuna estratégica que não será facilmente preenchida. O setor ofensivo do Corinthians perde, de uma só vez, potência, profundidade e o principal definidor das jogadas. A comissão técnica, embora preparada para adversidades, encara agora um dos maiores desafios da temporada. Não se trata apenas de reposicionar um jogador ou mudar a escalação. A perda de Yuri obriga uma reformulação tática. Ramon Dias precisa reinventar o ataque alvinegro sem comprometer o equilíbrio da equipe. Roger Guedes e Ângel Romero podem ser alternativas, mas nenhum dos dois apresenta o mesmo perfil de centroavante nato que Yuri possuía. A equipe pode ser forçada a adotar uma formação mais móvel, com atacantes de lado fechando por dentro, ou apostar em jovens da base como tentativas desesperadas de reposição. O impacto psicológico nos jogadores também não deve ser subestimado. A relação entre Yuri e o grupo era sólida. Sua liderança dentro de campo, sua entrega nos treinamentos e seu espírito competitivo eram referências para os mais novos e inspiração para os veteranos. A saída abrupta mexe com o emocional do elenco, que agora se vê diante de um novo cenário, onde a responsabilidade será mais distribuída, mas também mais pesada. Nomes como Paulinho, Maicon e Fausto Vera terão de assumir mais protagonismo, tanto dentro de campo quanto nos bastidores. E o torcedor? A torcida está em choque. Não bastasse a montanha-russa de emoções que a temporada vem proporcionando, a perda do ídolo em um momento crucial da caminhada adiciona um peso emocional que só quem vive o clube entende. Nas redes sociais, o desabafo é generalizado, há quem culpe a diretoria, quem critique o empresário do jogador, quem sugira racha no vestiário. Mas, acima de tudo, há um sentimento de luto esportivo. Yuri não era apenas um jogador. Era a representação do que ainda poderia dar certo em 2025. Do ponto de vista financeiro, especula-se que a saída do jogador tenha sido motivada por uma proposta irrecusável do exterior. Clubes da Premier League e do futebol árabe demonstraram interesse, e a diretoria corintiana, pressionada pelas finanças e pela recente crise política após o afastamento de Augusto Melo, teria optado pela venda para equilibrar as contas. Mas essa decisão, embora pragmática, pode ter custado mais do que cifras,
pode ter comprometido o futuro esportivo imediato do clube na temporada. Na prática, o próximo confronto já começa com o Corinthians em desvantagem emocional. A preparação foi interrompida pela bomba da saída de Yuri. Os treinos, que deveriam ser focados em ajustes técnicos e estratégias de jogo, passaram a lidar com o emocional dos atletas. Ramon Dias terá de ser mais do que um técnico, terá de ser um gestor de grupo, um psicólogo e um motivador. O desafio é monumental, reerguer o moral do elenco em tempo recorde. Os adversários já percebem a fragilidade momentânea. O Corinthians, que vinha sendo temido pela consistência ofensiva e pela eficiência nos contra-ataques puxados por Yuri, agora exibe feridas expostas. A vulnerabilidade é real, e os próximos jogos serão um verdadeiro teste de resiliência. É nesses momentos que se revelam os verdadeiros líderes. Alguém precisará surgir para preencher o vazio técnico e emocional deixado pelo camisa 9. A pressão da imprensa será implacável. Especialmente após a boa campanha no Paulistão, onde Yuri foi decisivo. As cobranças sobre a diretoria devem se intensificar, sobretudo em relação à falta de um planejamento de reposição. Nenhuma contratação foi anunciada até agora, e o mercado de centroavantes é escasso, caro e extremamente competitivo. O torcedor sabe disso. E é exatamente por isso que a frustração é ainda maior. Mas o futebol tem dessas reviravoltas. Às vezes, a dor de uma perda se transforma em catalisador para uma grande virada. A história do Corinthians é feita disso. De superações. De renascimentos. De noites em que, mesmo sem o craque do time, os operários do elenco decidiram a partida na raça. A Fiel já viu isso antes. E talvez, apenas talvez, este seja mais um capítulo que colocará à prova o espírito guerreiro desse elenco. A mobilização interna já começou. Reuniões no vestiário, conversas entre os líderes do elenco, o chamado para que a torcida apoie mais do que nunca. O clima é de guerra. Mas também de união. Ninguém no clube quer que a saída de Yuri seja o ponto de ruptura da temporada. A ideia é que seja o ponto de virada. A história ainda está sendo escrita. E o próximo capítulo será decisivo. Olá, torcedor alvinegro, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Mesa do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! O Corinthians, que tantas vezes construiu sua grandeza em meio ao caos, encara agora mais uma provação. A saída de Yuri Alberto não foi apenas a perda de um camisa 9, foi a ruptura de uma esperança que vinha sendo costurada jogo a jogo, gol a gol. Mas se há algo que o clube carrega em sua essência é a capacidade de se reinventar diante da adversidade, de transformar decepção em combustível e de fazer do impossível um roteiro corriqueiro. O duelo que se aproxima é mais do que uma simples partida. É um divisor de águas. É a chance de provar que a força do Corinthians não está apenas em um nome estampado nas costas de uma camisa, mas na alma de um time que joga com sangue nos olhos. Ramon Dias prepara um elenco ferido, sim, mas também sedento. Sedento por respeito, por resposta, por redenção. A ausência de Yuri força o surgimento de novos protagonistas. É o momento de jovens se apresentarem, de reservas assumirem o papel de titulares, de líderes se agigantarem. A pressão é real. A torcida, ainda que machucada, jamais abandona. A Neoquímica Arena, conhecida por pulsar como poucos estádios no país, será novamente o palco de um espetáculo onde o drama e a esperança dividem o mesmo espaço. Os gritos que ecoarão das arquibancadas não serão apenas de cobrança, mas de incentivo. O torcedor corintiano entende a dor da perda, mas acima de tudo, sabe reconhecer a luta. E é isso que ele espera ver, luta. De todos. Do goleiro ao ponta, do técnico ao presidente interino. O futuro da temporada ainda é uma incógnita. O elenco, embora abalado, continua competitivo. A base é forte, os nomes experientes estão ali e a camisa segue pesando. A reconstrução será inevitável, e talvez demorada, mas se for feita com transparência, estratégia e raça, a torcida voltará a sorrir. Porque mais do que vitórias, o corintiano quer identidade. Quer ver um time que o represente,
que honre o manto e que transforme a dor da perda em uma nova história de superação. Yuri Alberto deixa o clube com números impressionantes, com gols que marcaram uma era recente e com a certeza de que será lembrado. Mas o Corinthians segue. Como sempre seguiu. Como sempre há de seguir. A saudade será inevitável, mas a resposta virá nos próximos 90 minutos. E pode ser que, mesmo sem seu artilheiro, o Timão encontre outro herói. Porque no Corinthians, os heróis surgem quando menos se espera, e sempre quando mais se precisa. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.